Olá pessoal, mais um culto GNF, sejam bem-vindos. Eu quero levar vocês hoje a uma reflexão sobre o que é confiança no Senhor. O que você tem feito para demonstrar que você confia no Senhor? Há momentos que a gente acaba agindo por conta própria, nós somos muito bons em alguma coisa e a gente acaba agindo nas nossas próprias forças. Isso causa um desgaste, um cansaço. Você até pode ser muito bom. Você pode ser se tornar a pessoa com o maior sucesso do mundo, a mais rica do mundo, nas suas próprias forças. Mas quando você confia no Senhor, você não faz isso sozinho. Você faz na parceria com Ele, você anda com Ele. E esse culto é sobre isso. Então, nesse primeiro momento, eu quero te incentivar a entregar esse tempo de oração, confiando no Senhor. Vamos orar comigo? Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós decidimos confiar em Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa confiança no Senhor, nossa vida ao Senhor. Pai, nós queremos poder fechar os olhos para dormir sem estarmos preocupados com o que está acontecendo ao redor. Porque nós nunca vamos cuidar de nós mesmos dormindo, mas nós confiamos em um Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que trabalha por nós enquanto nós dormimos. Então nós confiamos em Ti o nosso sono, confiamos em Ti a nossa casa, a nossa família. A Tua palavra diz, Senhor, que se eu ficar preocupado, eu não vou conseguir mudar em nada a minha vida. Mas quando eu confio no Senhor, entrego a minha vida ao Senhor, o Senhor cuida de mim. As minhas coisas vão acontecer na Tua vontade, no Teu ritmo, no Teu tempo, porque o Senhor cuida de mim. E eu quero agora entregar, Pai, a minha vida e a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora. Porque elas também confiam no Senhor. E nós nos rendemos a Ti, Pai. Então vem e assume nossas vidas, Pai. Vem, se assenta no trono do nosso coração. Vem, Pai, se assenta no trono do nosso ser. Porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei. E a Ti rendemos tudo que somos, tudo que temos. Nós confiamos em Ti, Pai. Mais do que no dinheiro. Mais do que na sabedoria humana. Mais do que nas circunstâncias ao redor. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. O Senhor é o Deus que tirou Lázaro do túmulo. O Senhor é o Deus que livrou o povo de Israel em batalhas que eram impossíveis para eles. O Senhor parou o sol para que o povo vencesse aquela batalha. O Senhor é o Deus que acalma tempestades. Quantas e quantas pessoas aqui, Pai, assistindo, estão vivendo em tempestades? O Senhor é o Deus que tem poder de parar tempestades. E é em Ti que nós confiamos. É nas Tuas mãos que nós nos entregamos agora. Então vem e fica conosco, Pai. Recebe nossa adoração durante as canções que vamos cantar. E fala conosco durante a palavra, Pai. Nós entregamos nossos corações a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, aceita a nossa adoração, Pai. Diante de Ti, Senhor, apresentamos agora, Pai, as nossas mãos, as nossas velhas vestes e as nossas sandálias furadas. Senhor, entra com o Seu renovo. Torna-nos, Senhor, limpos novamente. Senhor, purifica-nos, Pai. Nos deixe, Senhor, limpos ao ponto de poder entrar e ao menos enxergar os Teus pés. Nós te amamos, Jesus.
Nós te amamos, Pai. Senhor, nós queremos adorar o santo presente, o santo penhor que o Senhor nos concedeu. O teu Santo Espírito, Pai. Que a nossa adoração, Senhor, possa subir como um incenso doce e agradável às tuas narinas. Sejamos hoje, Senhor, sacrifício vivo no teu altar. Faz, Senhor, a sua tenda, a sua morada no nosso coração agora. Nunca fomos merecedores, Deus, mas o Senhor nos amou primeiro. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Eu provei e vi do mais doce amor que transforma o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, Deus, só tua presença, Deus. Oh. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença nos satisfaz. Só tua presença nos satisfaz. Confesso que hoje eu tô bem nervosa. Porque geralmente eu venho com meu caderninho todo escrito, com uma pregação toda de tópicos. Mas dessa vez o Senhor, ele falou para mim que não seria assim. Toda vez que ele fala para mim que não é assim, eu fico apreensiva porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe para que caminho Deus vai. E Deus falou para mim, Suzana, confia. Apenas confia. Ele me deu 3 livros como base e um texto também como base.
Eu vou começar com Provérbios. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5 diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer. Eu queria que agora fechássemos nossos olhos. A gente vai fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração agora. Senhor, entramos em Tua presença, Pai. E pedimos agora, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para a Tua palavra. Torne os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Todo o nosso corpo sensível ao Teu toque, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, tudo que estiver impedindo Teus filhos de ouvir e de sentir hoje, Senhor, caia por terra. Pai amado, que eles sintam no coração, na alma, na mente o Teu toque. Em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus servos decidam Te ouvir. Escolham Te ouvir. Pai amado, Tu és bem-vindo neste lugar. Seus anjos são bem-vindos nesse lugar. Você tem liberdade sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre Neemias e Esther. Neemias é sobre a reconstrução dos muros. E Esther é sobre salvar o seu povo. Eu não vou me aprofundar muito nas histórias deles, porque eu quero falar sobre 2 pontos principais, que é com base em Provérbios. Nessa palavra, que é: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Neemias era um copeiro do rei. E eu sempre me perguntei: Deus, como um copeiro conseguiu virar um governador, empreiteiro? Ele teve tanto senso de liderança sobre um povo. Como? Ele era um copeiro. Ele era acostumado a fazer o quê? Ele tinha que servir o vinho para o rei, sem gás. Ele tinha que servir o vinho para o rei. Ele tinha que provar antes, para ver se não tinha veneno, e entregar para o rei, se ele não morresse. Né? Eu tomei, não morri, o rei pode tomar. Então era essa a função dele. E aí ele viu os irmãos dele voltando de Jerusalém, e eles falaram assim, que a cidade estava com os muros destruídos e que o povo estava sofrendo. E aí a palavra diz que ele ficou quase 1 mês chorando, orando e chorando, né? Porque ele falou assim: Deus, eu não me conformo com essa situação. Meu povo está sofrendo. E aí um dia, passado um mês, porque aqui fala, né, que em Neemias 1, se você for lá em Neemias 1, no capítulo 4, os irmãos dele antes estão falando, né, como estava a cidade, e aí aqui 4, ele falando assim: quando eu ouvi isso, me sentei e chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus essa oração: Senhor Deus dos céus, Tu és grande e nós tememos. Tu és fiel e guardamos a Tua aliança com aqueles que Te amam e Te obedecem, todos os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados têm pecado. Com os nossos atos, temos te desobedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que dissestes a eles: se você, povo de Israel, forem fiéis a mim, se vocês forem infiéis a mim, eu os espalharei entre todas as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi,
para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelo confim das terras. Senhor, esses são os teus servos, o teu povo. Tu livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Ele fala que nesse tempo ele estava encarregado de servir ao rei. E aí aqui fala também na Bíblia que depois de 4 meses dessa oração, quando eu li, eu pensei que ele tinha orado, ficado triste porque ele estava sem comer e fazendo jejum, porque ele tinha acabado de ouvir aquilo dos irmãos, das pessoas que vieram e disseram que a cidade estava destruída. E depois que eu li, eu falei, nossa, depois de 4 meses, o rei olhou para ele e falou assim, você está com um semblante triste e você não parece que está doente, isso parece tristeza de coração. E aí ele fala assim para o rei, como eu não poderia estar triste se minha cidade está destruída, os muros derribados? E o rei perguntou para ele, o que eu posso fazer por você? Nesse momento eu falo, Deus, será que ele tinha um plano todo na cabeça? Será que Neemias já sabia exatamente o que ele ia construir? Ele já sabia como ele ia comandar as pessoas? Ele já sabia que ele teria habilidade para ser um governador? Vamos supor que hoje alguém chegue em você e fala, ó, o Brasil está na maior crise e você vai salvar o Brasil. Cara, eu não sei. Tem coisas que eu vou falar para vocês, a gente estuda, a gente se prepara e quando a gente se depara com aquela situação, a gente não está pronto. Às vezes a gente muda de emprego, a gente chega no outro emprego, é a mesma função. São coisas que você já sabe há anos e você se depara com coisas que você fala, eu não sei. Agora imagine você ser colocado numa coisa que você nunca fez. E nesse momento, Neemias, a palavra de Deus diz que ele ora ao Senhor antes de responder ao rei. Antes de pedir qualquer coisa, ele orou. E aí ele falou para o rei que ele queria ir sim construir e pediu para o rei cartas para que liberasse ele para ir reconstruir o muro. Sabe, o que Deus está falando comigo nessa história é que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em Provérbios diz que se a gente confiar no Senhor, Ele nos mostrará o caminho. Então eu creio que o Senhor mostrou o caminho. Em Neemias e em Esther, eu acho muito interessante esses 2 livros, porque você não vê Deus falando diretamente com ninguém. Em nenhum momento você vê Deus vindo e falando com Neemias, é assim. Pelo menos falado na Bíblia. Por exemplo, com o profeta Elias. Deus falou assim, ó, você vai encontrar uma viúva que vai estar na porta da cidade, você vai na casa dela e você vai comer na casa dela. É diferente. Esther e Neemias, eles eram totalmente ligados a Deus. Eles ouviam. Deus, eu falo que Deus com eles, ele não gritava, ele sussurrava. Porque quando um profeta chega em você e te fala alguma coisa, Deus está gritando para você entender algo. Porque é algo que ele já falou para você e você não está conseguindo ouvir muitas vezes. Ou muitas vezes é Deus querendo te confirmar algo. Mas eu acho muito mais valioso você ouvir a voz de Deus. Vamos parar aqui na história de Neemias e vamos para Esther, que é logo depois de Neemias. Esther era uma menina judia, que era órfã, foi criada pelo seu tio. E na cidade que Esther estava, o rei ele tinha uma rainha que era muito bonita, e o rei decidiu dar uma festa de muitos dias. E durante essa festa, o rei falou assim, eu quero mostrar minha esposa, que é muito bonita também. E ela, a esposa dele, com arrogância, falou para ele que não iria. Que não iria se apresentar para os amigos do rei. E o rei ficou muito irado, porque ele se sentiu ofendido com aquela ação dela. E aquela ação daquela rainha realmente geraria uma revolta
E as outras mulheres talvez não respeitariam seus maridos pela ação que aquela rainha teve. E aí os conselheiros do rei falaram para o rei: é melhor que você exile ela, deixe ela num lugar que ela não possa mais ser vista, e propomos que você busque uma nova esposa. E aí eles ordenaram, pegaram todas as mulheres de Suzã para que fossem apresentadas ao rei. E aquela que ele mais gostasse teria rainha. Esther, ela era judia. Então ela não poderia estar entre essas mulheres. Mas o seu tio instruiu para que ela não revelasse a verdadeira identidade dela. Então ela foi. E a história de Esther diz que Esther ela era tão bonita e era uma mulher diferente, que até os encarregados do rei, ele olhou para ela e gostou dela. E separou para ela o melhor quarto, os melhores empregados, a Bíblia diz. E chegou o dia de Esther se apresentar ao rei, a vez de Esther. E o rei também gostou de Esther. E fez Esther como rainha. E aí a gente para aqui nessa história. Como pode uma menina órfã ser rainha? Uma menina que não é acostumada a ter nada. Sabe? Não ter... Pensa numa pessoa, você é criada pelo seu tio. Você não tem pai, você não tem mãe, e é criada por um tio. Que vaidade essa menina tem? Que histórico ela tem para ser rainha? Que autoridade ela teria? Mas Esther, ela se mostrou temente a Deus. E ela aceitou a identidade que Deus deu para ela. Ela entendeu que se ela se tornou rainha, foi porque Deus a honrou. Foi porque Deus colocou ela naquele lugar. Só que naquele reinado havia um homem chamado Amã, que ele tinha raiva dos judeus. E ele decidiu exterminar todos os judeus. E o rei deu liberdade para que ele fizesse isso. O tio de Esther, que era Mardoqueu, ele entrou em desespero quando ele recebeu essa notícia que todos os judeus seriam exterminados, seriam mortos. E ele entrou em desespero, rasgou as roupas, saiu correndo pela cidade, chorando. E a Esther soube daquilo e falou assim: olha, vai lá e pergunta para o meu tio o que está acontecendo, leva essas roupas para ele e pergunta para ele o que está acontecendo. E aí Mardoqueu falou o que estava acontecendo. E ele pediu a ajuda de Esther. E a Esther falou assim: olha, eu estou casada com o rei, sou rainha, porém já faz 1 mês que o rei não me chama na presença dele. E todos sabem que ninguém pode entrar na presença do rei sem ele chamar. Que pode ser morto se você for na presença do rei sem ele chamar. Aí Mardoqueu já falou assim para ela: olha, Esther, não pense que você, por ser rainha, vai se escapar. Porque se você não conseguir livrar os judeus, a salvação vai vir de outro lugar. Mas quem sabe, para essa hora que você foi feita rainha. Esther, ela falou assim: faz o seguinte, vamos orar. Pede para todos os judeus fazer jejum e orar. E eu vou também entrar em jejum com as minhas servas e vou orar. E Esther, ela foi, colocou sua melhor roupa e entrou na presença do rei. Esther, ela não foi vestida de coitada na presença do rei, ela foi como uma rainha na presença do rei. E olha que naquele momento ela poderia morrer. E ela não foi morta. O rei estendeu o cetro para ela e falou: pode vir, minha rainha. E ela não pediu naquele momento: olha, rei, salva o meu povo, eu sou judia e o meu povo vai morrer. Ela não fez nada disso. Da onde veio essa sabedoria? Porque se eu fico me colocando no lugar, cara, eu ia entrar me arrastando, catarrada, chorando até não poder mais, porque vão me matar, sei lá, vão me matar, me ajudar aí, salvar meu povo, sei lá. Eu não teria a ideia de fazer 3 banquetes, eu não teria essa frieza de fazer 3 banquetes. Eu não teria essa frieza de pensamento de falar assim: não, eu só quero que você venha comer um banquete comigo. Eu fico imaginando as servas dela. Pô, a gente está em jejum 3 dias, ela faz um banquete.
Ainda chama o cara que quer matar. E aí, na segunda vez, não, ele vai falar agora, né? Eu fico imaginando o povo, não, ela vai falar agora que é para salvar a gente. Não, ela chama de novo. E o rei pergunta para ela, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Eu já ia falar, me dá metade do seu reino? E aí eu falo, metade do povo eu posso salvar, não sei. Mas ela não pediu metade do reino, ela simplesmente disse, vem para mais um jantar. E somente no terceiro jantar ela falou para ele, olha, rei, eu sou judia e o meu povo vai morrer. Porque Amã, ele quer matar o meu povo. E o mais interessante é que Amã, naquele dia, tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu. E todos na cidade sabiam que aquela forca era para Mardoqueu. E quando Amã viu que Esther falou que ele queria matar o povo, ele viu que ela era judia, ele viu que o rei ficou irritado e que poderia matar ele, ele foi pedir ajuda para Esther, e o rei ficou mais irritado ainda e falou assim, olha, você ainda quer abusar da minha mulher aqui no meu reino? O que eu faço com ele? E os servos que estavam do lado falaram assim, olha, tem uma forca que ele mesmo preparou para ser. E ele foi enforcado lá. O que eu quero dizer aqui é, Esther, ela ouviu Deus. E se você ler, em nenhum momento há um profeta falando com ela, há algo que revele mais Deus. Mas ela confiou no Senhor. Esther e Neemias, eles confiaram no processo de Deus. Às vezes a gente não confia no processo de Deus. E a gente bate cabeça quando a gente não confia no processo de Deus. Eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em confiar no processo de Deus. Porque eu tenho mania de pegar tudo com a minha mão, eu tento resolver, eu sou ansiosa, eu quero resolver logo, eu quero ver pronto logo, eu quero que aconteça hoje, eu preciso agora, e eu tento fazer com as minhas mãos, eu tento de alguma forma resolver, e Deus está falando simplesmente, fica calma, fica quieta. Às vezes a gente sente que Deus está falando, não é para você fazer isso. E a gente vai e faz, porque fala, Deus é a única saída? Como assim, Deus? Eu estou desempregada, é essa porta que abriu, eu vou entrar nela, eu estou com as contas. Como você fala para mim que não é? Não é. Mas você vai, bate a cabeça e se ferra. Legal. E aí você chora. Me ajuda, Deus, como eu estou nessa situação. E eu falo, não era. Às vezes você está em algum processo que Deus está falando, não é. Não é para você contratar essa pessoa, não é para você estar com essa pessoa, não é para você acertar esse trabalho em específico. E você fala, Deus, como não? Tudo está ocorrendo tão... É para ser. E como você fala dentro do meu coração que não? É loucura minha, da minha cabeça. Não é? Muitas vezes a gente fala, Deus, é loucura da minha cabeça. Como eu vou rejeitar isso aqui? Eu estou precisando. E Deus está falando, não. Mas Deus, eu não estou vendo outra saída, né? Eu estou vendo essa. E Deus está falando, não. Na história de Neemias, há um fato também interessante, que quando o povo estava lá, o povo da outra cidade estava falando para eles, olha, vocês não vão conseguir, zoando eles, para eles não terminarem a construção dos muros, ele foi conversar com um profeta. E o profeta falou assim, olha, Neemias, estão querendo matar a gente. E Deus falou para mim que a gente tem que se esconder dentro do templo. Porque é um lugar melhor e Deus vai nos guardar. Neemias, naquele momento, sentiu que não era de Deus. Como você sente que não é de Deus? É um profeta falando com você. Ele sentiu que não era de Deus. Ele falou assim, olha, eu não sou homem para me esconder dentro do templo. Eu luto, mas eu não vou me esconder dentro do templo. Porque Deus não me mandou. Quando Deus fala com você, e você dá ouvido à voz de Deus, você recebe livramento. A gente vê em histórias que
Eu não sei se foi Moisés que deixou um povo estranho entrar. E Deus tinha falado para ele, não é para você se unir a nenhum povo. E ele deixou um povo entrar e ele sofreu as consequências. Talvez também Sansão, quando Deus falou para ele, olha, não é para você cortar o seu cabelo. Não é para você se envolver com mulher de outra religião, de outra fé. E ele ainda assim se envolveu. E o mais interessante é que em Provérbios 3, quem está falando isso é o rei Salomão, que tem toda a experiência do mundo para falar. Não porque ele era o mais sábio só, foi porque ele errou. Salomão era o homem mais sábio, mas ele se envolveu com mulheres pagãs e ele perdeu muito no reinado dele, por ter se envolvido. Por ter deixado de ouvir Deus. Por isso que ele dá tantos conselhos. Ouve a Deus, confie em Deus. Deus hoje, Ele quer falar com você. Que muitas vezes Ele está falando com você, mas você não está dando ouvidos a Ele. Você está esperando vir de outra maneira a resposta. Você está esperando um som estrondoso de Deus. Você está esperando um profeta apontar para você. E Deus ele tem falado para você que Ele está na jornada com você. Ele está te guiando. Mas desde que você o obedeça. E obedecer a Deus, muitas vezes vai parecer estranho. Muitas vezes parece que a gente está dando um passo para o abismo. De verdade. Mas o Senhor, Ele está te sustentando. Às vezes, confiar em Deus, para mim, é como se você estivesse andando e terminasse aqui. E você tivesse que dar um passo. E não tem nada embaixo. Mas Deus promete que vai te sustentar. Que a cada passo Ele vai pôr a mão dEle embaixo do seu pé. Mas você não está vendo a mão dEle. Então você vai ter que dar esse passo pela fé. E pela fé é muito difícil, gente. Não é fácil dar um passo pela fé. Não é fácil quando você tem contas para pagar. Não é fácil quando você tem filhos. Não é fácil quando você tem tantas outras coisas em que envolve que não é só você. Não é fácil confiar. Nós, brasileiros, temos ainda mais dificuldade ainda. Somos muitas vezes órfãos, muitas vezes abusados. É um povo misto. É um povo que, se você olhar, até nas nossas músicas é diferente. É que hoje é muita regravação de música americana. Mas as nossas músicas são Deus me ajuda. Porque a gente está no... A gente precisa, sabe? É diferente de uma nação que tem tudo. Se você vê as músicas que é cantada nos Estados Unidos, é Deus, vem neste lugar, enche. É mais convocando Deus para estar. E se você for olhar a música do brasileiro, é muito Deus me ajuda, me honra, mostra para o povo que você está me honrando. Porque a gente não tem muitas coisas, a gente não tem muitos recursos. Então, pessoas que têm recursos escassos, como vai aprender a confiar se você não sabe o dia da manhã? Eu vi uma história uma vez que os africanos, eles trouxeram alguns africanos e as crianças não dormiam porque elas não sabiam o dia de amanhã. E aí eles davam comida, eles comiam muito, 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 de passar mal. Porque eles achavam que eles tinham que comer bastante porque no outro dia não teriam. E aí eles tiveram a ideia de dar um pão para eles e falar assim, vocês vão comer agora tudo e vocês vão dormir com esse pão na mão. Que ali dava uma sensação que amanhã eles teriam. Então, eles dormiam mais tranquilo. Porque eles tinham aquele pão, aquela garantia na mão. Mas, com Deus, a gente tem que dormir sem essa garantia, às vezes. A garantia é que Ele nos prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Eu queria fazer uma oração agora. E queria que você trouxesse à sua memória algum momento que você não confiou em Deus. Algum momento que sua história se perdeu. Ou momentos que você está passando agora.
por não ter confiado em Deus. Por ter confiado em você mesmo. Feche os seus olhos. Senhor, colocamos agora nossas vidas diante do Senhor. E, Pai, te pedimos perdão por não confiar. Pai, nos ensina a confiar em você. Pai amado, nós te pedimos para que o Senhor nos ensine a confiar em você. Porque muitas vezes somos tão acostumados a nos virar sozinho, a fazer as coisas sozinho, do nosso jeito. Mas o Senhor sempre esteve conosco. Porque se hoje estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor esteve conosco. Porque o Senhor nos trouxe da nossa casa até aqui. Porque o Senhor nos despertou, porque tivemos um sono bom. Pai, colocamos diante de Ti agora as nossas vidas. Pedimos perdão por não ter confiado em você, por ter confiado em nós mesmos, nas nossas forças. Pai, nos perdoa. De coração, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque acordamos preocupados, Senhor, com o dia da manhã, sendo que a Tua palavra diz que olhe as estrelas, olhe os céus, olhe os animais, olhe as flores. Se eu cuido delas todos os dias, imagine de você que tem mais valor. Que o Senhor disse, Senhor, que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor? E muitas vezes a gente não confia que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós rasgamos os nossos corações hoje. E nós decidimos confiar nas Suas promessas. O Senhor tem promessas de prosperidade sobre as nossas vidas, de negócios prósperos, de emprego, Senhor, que o Senhor tem preparado. O Senhor tem promessas sobre os nossos filhos. O Senhor tem promessas sobre as nossas famílias. O Senhor tem promessas sobre a nossa saúde, Pai. Pai amado, hoje fazemos que nem Esther e Neemias. Nós decidimos acreditar, mesmo sem ver. Pai amado, não importa a situação, nós decidimos acreditar, mesmo sem ver. Senhor, traz à memória agora as promessas que o Senhor fez aos seus filhos. Eu quero que agora você ouça a voz de Deus e lembre da promessa que Ele te fez. Essa promessa que te trouxe até aqui. Qual é a promessa que Deus fez na sua vida e que você deixou de acreditar? Você deixou de vestir as vestes, você deixou de confiar no Senhor. Tome posse dessa promessa novamente. O Senhor diz que Ele não esqueceu de você. O Senhor diz que pode uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece de você. Você veio para cá dizendo, Senhor, você se esqueceu de mim. Senhor, é impossível, a situação que eu tenho vivido, o Senhor não se lembra mais de mim. E o Senhor está dizendo que Ele lembra de você. E que todo caminho tem um processo. Mas o Senhor, Ele está em controle de toda a situação. E se você confiar e ouvir a voz de Deus, Ele vai entrar no teu coração. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua causa. Seja ela jurídica, seja ela qualquer que for, o Senhor vai entrar. E o Senhor, Ele diz assim que você tem orado e falado, Senhor, é impossível o Senhor restaurar o que eu perdi. E o Senhor fala, eu posso todas as coisas. E você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Não há nada que há perdido para mim. O Senhor pode restaurar e fazer novas todas as coisas. Se você ouvir a voz dEle. E decidir acreditar no Senhor. E decidir vestir as vestes que Ele te deu. Qual é a veste que o Senhor te deu? Como você se vê? Como você se vê? Você se vê com a sua família? Você se vê conquistando diversas coisas com o poder do Senhor? É assim que o Senhor te vê. Então é assim que você tem que se ver. Porque é assim que o Senhor te vê. Você não tem que olhar com os olhos
da carne, mas você tem que olhar com os olhos espirituais. Porque se Esther e Neemias tivessem olhado com os olhos carnais, eles não teriam feito nada. Porque deles não poderia ter saído nada, mas do Senhor, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque se você permitir o Senhor te fortalecer, você vai poder todas as coisas. Senhor, tira toda a prisão do inimigo na mente dessas pessoas. Pai amado, as tuas promessas não morreram, elas estão vivas. As tuas promessas não morreram, elas estão vivas. E todo espírito de depressão, de tristeza, de angústia, de medo, de dor, de arrependimento, caia por terra agora. E vem o Espírito de Deus de ousadia, de coragem, de estratégias. O Senhor, Ele vai dar estratégias para você conquistar o que Ele te prometeu. O Senhor vai dar tranquilidade para você conquistar o que Ele te prometeu. O Senhor vai te dar ousadia e coragem para você conquistar o que Ele te prometeu. Se você colocar a tua confiança em Deus, coloque a tua confiança em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você crê nessa palavra hoje, diz: Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida, a minha empresa, a minha casa, o meu marido, a minha esposa, o meu filho ao Senhor. E eu vou confiar que o Senhor fará. Porque o Senhor nunca falhou. Você pode ter falhado, mas o Senhor, Ele nunca falhou. Senhor, nós confiamos no Senhor. E entregamos agora o nosso caminho a Ti. Pai amado, fala aos corações dos seus filhos agora, Pai. Senhor, nós te perguntamos o que o Senhor quer fazer agora. Você entendeu o que você viu hoje? Você entendeu o que Deus estava falando com você? Então eu quero te convidar a uma decisão que vai mudar a sua vida. A decisão de confessar a Jesus Cristo publicamente. Na época de Jesus, quem se batizava estava ouvindo a palavra, a pregação de Jesus, e aquela pregação entrava no coração delas, e essas pessoas, elas simplesmente iam até o lugar que eles estavam batizando, entravam na água, e voltavam para casa todas molhadas. É uma decisão radical que muda a vida. E eu não estou te pedindo aqui para você parar tudo que você faz, que você sabe que é errado, nada disso. Eu estou aqui te convidando a ter um relacionamento com Jesus. Estou te pedindo para acreditar no que eu estou te dizendo. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio à Terra, viveu num corpo como o nosso, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai. Ele está nos oferecendo perdão pelos pecados. É só isso que eu quero que você acredite. Mas é necessário uma mudança radical de pensamento. É necessário acreditar nisso, a ponto de voltar para casa molhado, como era que eles se batizavam. A ponto de ter uma decisão por Jesus pública, inegável. É isso que eu te convido a fazer agora. Como fazer isso? Primeira coisa, você ora comigo. Em segundo momento, você nos procura. Porque só existe uma forma de seguir Jesus, que é indo para a Bíblia, estudar a Bíblia e aprendendo com quem já anda com Ele há algum tempo. E nós queremos que você ande com a gente. Então, primeira coisa, a oração. Ore comigo. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu creio que o Senhor veio a esse mundo, viveu num corpo como o nosso, com todas as limitações humanas, não deixou de ser Deus, morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e foi ao céu me preparar lugar. Agora, Jesus, repete, agora, Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque eu farei todo o meu melhor para te seguir. Amém. Amém? Essa é a decisão que você tomou. Eu quero te ajudar nisso. Essa igreja GNF quer te ajudar nisso. Manda comentários pra gente, chama a gente nas redes sociais, manda mensagem.
Nós queremos ouvir você e queremos te ajudar nessa caminhada. Que Deus abençoe. Espero te ver em breve.